Capítulo 33, no qual o califa Al-Mutasim oferece ouro e palácios ao calculista. A recusa de Beremiz. Um pedido de casamento. O problema dos olhos pretos e azuis. Como Beremiz determinou pelo cálculo a cor dos olhos de 5 escravas. Terminada a exposição feita por Beremiz sobre os problemas propostos pelo sábio libanês, o sultão, depois de conferenciar em voz baixa com 2 de seus conselheiros, assim falou. Pela resposta dada ao calculista a todas as perguntas, fizeste jus ao prêmio que te prometi. Deixo, portanto, a tua escolha. Queres receber 20.000 dinares de ouro ou preferes possuir um palácio em Bagdá? Deseja o governo de uma província ou ambicionas o cargo de vizir na minha corte? Rei generoso, respondeu Beremiz profundamente emocionado. Não ambiciono riquezas, títulos, homenagens e regalos, porque sei que os bens materiais nada valem. A fama que pode advir dos cargos de prestígio não me seduz, pois o meu espírito não sonha com a glória efêmera do mundo. Se é vosso desejo tornar-me, como disseste, invejado por todos os muçulmanos, o meu pedido é o seguinte. Desejo casar-me com a jovem Telassim, filha do Sheik Yazid Abu Hamid. O inesperado pedido formulado pelo calculista causou indizível assombro. Percebi pelos rápidos comentários que pude ouvir que todos os muçulmanos que ali se achavam não tinham mais dúvida alguma sobre o estado de demência de Beremiz. É um louco esse calculista, murmurou atrás de mim o velhote magro de túnica azul. É um louco, despreza a riqueza, rejeita a glória, para casar-se com uma jovem que ele nunca viu. Esse moço está alucinado, concordou o homem da cicatriz. Repito, alucinado. Desejo uma noiva que talvez o deteste. Por Alá, Al-Latif. E a baraca do tapetinho azul? Comentou em surdina com certa malícia o capitão Sayeg. E a baraca do tapetinho? Qual baraca, qual nada? Protestou o velhinho, falando muito baixo. Não há baraca capaz de vencer o coração de uma mulher. Eu ouvi aqueles comentários proferidos em surdina, fingindo que estava com a atenção muito longe dali. Ao ouvir o pedido de Beremiz, o califa franziu a testa e ficou muito sério. Chamou para seu lado o Sheik Yazid e ambos, o califa e o pai de Telassim, conversaram sigilosamente durante alguns instantes. Que poderia resultar daquele grave conluio? Estaria o Sheik de acordo com o inesperado noivado de sua filha? Decorridos alguns instantes, o califa assim falou em meio de profundo silêncio. Não farei ao calculista oposição alguma ao teu romântico e auspicioso casamento com a formosa Telassim. O meu prezado amigo, Sheik Yazid, que acabei de consultar, aceita-te como genro. Reconhece em ti um homem de caráter, bem educado e profundamente religioso. É bem verdade que a jovem Telassim estava prometida a um sheik damasceno, que se acha agora combatendo na Espanha. Mas uma vez que ela própria deseja mudar o rumo de sua vida, não tentarei intervir em seu destino. Maktub, estava escrito, a flecha solta no ar, exclama cheia de alegria. Por Alá, sou livre, engana-se. Já tem o seu destino marcado pela pontaria do atirador. Assim é a jovem flor do Islã. Abandona um sheik opulento e nobre que poderia ser amanhã um grão-vizir, um governador, e aceita como esposo um simples e modesto calculista persa. Maktub, seja tudo o que Alá quiser. Neste ponto, o poderoso emir dos árabes fez uma ligeira pausa e logo prosseguiu enérgico. Imponho, entretanto, uma condição. Terás, ó exímio matemático, de resolver diante de todos os nobres que aqui se acham curioso problema inventado por um derviche do Cairo.
Se resolveres este problema, casarás com Telacim. Caso contrário, terás de desistir para sempre dessa fantasia louca de beduíno que bebeu haxixe, e de mim nada mais receberás. Serve-te a proposta? Emir dos crentes, retorquiu Beremiz, com tranquilidade e firmeza. Desejo apenas conhecer os termos do aludido problema, a fim de poder solucioná-lo com os prodigiosos recursos do cálculo e da análise. Respondeu o poderoso califa. O problema, na sua expressão mais simples, é o seguinte. Tenho 5 lindas escravas. Comprei-as há poucos meses de um príncipe mongol. Dessas 5 encantadoras meninas, 2 têm olhos negros, as 3 restantes têm os olhos azuis. As 2 escravas de olhos negros, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. As escravas de olhos azuis, ao contrário, são mentirosas, isto é, nunca dizem a verdade. Dentro de alguns minutos, essas 5 jovens serão conduzidas a este salão. Todas elas terão o rosto inteiramente oculto por espesso véu. O reiki que as envolve torna impossível, em qualquer uma delas, o menor traço fisionômico. Terás que descobrir e indicar, sem a menor possibilidade de erro, quais as raparigas de olhos negros e quais as de olhos azuis. Poderás interrogar 3 das 5 escravas, não sendo permitido, em caso algum, fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com o auxílio das 3 respostas obtidas, o problema deverá ser solucionado, sendo a solução justificada com todo o rigor matemático. E as perguntas ao calculista devem ser de tal natureza que só as próprias escravas sejam capazes de responder com perfeito conhecimento. Momentos depois, sob os olhares curiosos dos circunstantes, apareciam, no grande divã das audiências, as 5 escravas de Almotacem. Apresentava-se cobertas com longos véus negros da cabeça aos pés. Pareciam verdadeiros fantasmas do deserto. Eis aí, confirmou o emir com certo orgulho. Eis aí as 5 jovens do meu harém. 2 têm, como já disse, os olhos pretos, e só dizem a verdade. As outras 3 têm os olhos azuis e mentem sempre. Vejam só a minha desgraça, sussurrou o velhinho de cara chapada. Vejam a minha triste sorte, a filha do meu tio tem os olhos pretos, pretíssimos, e mente o dia inteiro. Aquela observação pareceu-me inoportuna. O momento era grave, muito grave, e não admitia gracejos. Felizmente, ninguém deu a menor atenção às palavras amalucadas do velhinho impertinente falador. Sentiu Beremiz que chegara o momento decisivo de sua carreira, o ponto culminante de sua vida, o problema formulado pelo califa de Bagdá, sobre ser original e difícil, poderia envolver embaraços e dúvidas imprevisíveis. Ao calculista seria facultada a liberdade de arguir 3 das 5 raparigas. Como, porém, iria descobrir pelas respostas a cor dos olhos de todas elas? Qual das 3 deveria ele interrogar? Como determinar as 2 que ficariam alheias ao interrogatório? Havia uma indicação preciosa. As de olhos negros diziam sempre a verdade. As outras 3 de olhos azuis mentiam invariavelmente. E isso bastaria? Vamos supor que o calculista interrogasse uma delas. A pergunta deveria ser de tal natureza que só a escrava interrogada soubesse responder. Obtida a resposta, continuaria a dúvida. A interrogada teria dito a verdade? Teria mentido? Como apurar o resultado se a resposta certa não era por ele conhecida? O caso era realmente muito sério. As 5, embuçadas, colocaram-se em fila ao centro do suntuoso salão. Fez-se grande silêncio.
Nobres muçulmanos, sheiques e vizires acompanhavam com vivo interesse o desfecho daquele novo e singular capricho do rei. O calculista aproximou-se da primeira escrava, que se achava no extremo da fila, à direita, e perguntou-lhe com voz firme e pausada: De que cor são os teus olhos? Por Alá, a interpelada respondeu em dialeto chinês, totalmente desconhecido pelos muçulmanos presentes. Beremis protestou. Não compreenderam uma única palavra da resposta dada. Ordenou o califa que as respostas fossem dadas em árabe puro e em linguagem simples e precisa. Aquele inesperado fracasso veio agravar a situação do calculista. Restavam-lhe apenas 2 perguntas, pois a primeira já era considerada inteiramente perdida para ele. Beremis, que o insucesso não havia conseguido desalentar, voltou-se para a segunda escrava e interrogou-a. Qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? Disse a segunda escrava. As palavras dela foram: os meus olhos são azuis. Essa resposta nada esclarecia. A segunda escrava teria dito a verdade ou estaria mentindo? E a primeira? Quem poderia confiar em suas palavras? A terceira escrava, que se achava no centro da fila, foi interpelada a seguir pelo calculista da seguinte forma: De que cor são os olhos dessas 2 jovens que acabo de interrogar? A essa pergunta, que era, aliás, a última a ser formulada, a escrava respondeu: A primeira tem os olhos negros e a segunda olhos azuis. Seria verdade? Teria ela mentido? O certo é que Beremis, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se tranquilo do trono e declarou: Comendador dos crentes, sombra de Alá na terra. O problema proposto está inteiramente resolvido e a solução pode ser anunciada com absoluto rigor matemático. A primeira escrava à direita tem olhos negros, a segunda tem os olhos azuis, a terceira tem os olhos negros e as 2 últimas têm olhos azuis. Erguidos véus e retirados pesados raids, as jovens apareceram sorridentes, os rostos descobertos. Ouviu-se um ialá de espanto no grande salão. O inteligente Beremis havia dito com precisão admirável a cor dos olhos de todas elas. Pelos méritos do profeta, exclamou o rei, já tenho proposto esses mesmos problemas a centenas de sábios, ulemás, poetas e escribas. E afinal esse modesto calculista é o primeiro que consegue resolvê-lo. Como foi, ó jovem, que chegaste a essa solução? De que modo poderás demonstrar que não havia na resposta final a menor possibilidade de erro? Interrogado deste modo pelo generoso monarca, o homem que calculava assim falou: Ao formular a primeira pergunta, qual a cor dos teus olhos, eu sabia que a resposta da escrava seria fatalmente a seguinte: os meus olhos são negros. Com efeito, se ela tivesse os olhos negros, diria a verdade, isto é, afirmaria: os meus olhos são negros. Tivesse ela os olhos azuis, mentiria, e assim ao responder, diria também: os meus olhos são negros. Logo eu afirmo que a resposta da primeira escrava era uma única, forçada e bem determinada: os meus olhos são negros. Feita, portanto, a pergunta, esperei pela resposta, que previamente conhecia. A escrava, respondendo em dialeto desconhecido, auxiliou-me de modo prodigioso. Realmente, alegando não ter entendido o arrevezado idioma chinês, interroguei a segunda escrava: qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? Disse-me a segunda: as palavras foram: os meus olhos são azuis. Tal resposta vinha demonstrar que a segunda mentia, pois essa não podia ter sido, de forma alguma, como já provei, a resposta da primeira jovem. Ora, se a segunda mentia, era evidente que tinha os olhos azuis. Reparai, ó rei, nessa particularidade notável para a solução do enigma.
Das 5 escravas, neste momento, havia uma cuja incógnita estava, pois por mim, resolvida com todo o rigor matemático. Era a segunda. Havia faltado com a verdade, logo tinha os olhos azuis. Restavam ainda descobrir 4 incógnitas do problema. Aproveitando a terceira e última pergunta, interpelei a escrava que se achava no centro da fila. De que cor são os olhos das 2 jovens que acabei de interrogar? Eis a resposta que obtive. A primeira tem os olhos negros e a segunda tem os olhos azuis. Ora, em relação à segunda, eu não tinha dúvida, conforme já expliquei. Que conclusão pude tirar, então, da terceira resposta? Muito simples. A terceira escrava não mentira, pois confirmara que a segunda tinha os olhos azuis. Se a terceira não mentira, os seus olhos eram negros, e as suas palavras eram a expressão da verdade. Isto é, a primeira escrava tinha também os olhos negros. Foi fácil concluir que as 2 últimas, por exclusão, à semelhança da segunda, tinham os olhos azuis. Posso asseverar, ó Rei do Tempo, que neste problema, embora não apareçam fórmulas, equações ou símbolos algébricos, a solução para ser certa e perfeita deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Estava resolvido o problema do califa, outro muito mais difícil. Beremiz seria em breve forçado a resolver. Tê-lo assim, o sonho de uma noite em Bagdá. Louvado seja Alá, que criou a mulher, o amor e a matemática.